Na questão do digital, a gente tem aí algumas diretrizes, né, que a gente pode seguir, tá certo? Então, o que que acontece? No digital, existe pelo W3C, o W3C, ele é um consórcio internacional, tá? Ele tem mais ou menos 450 membros que fazem parte desse consórcio. O que que eles fazem? São profissionais na área de tecnologia, com e sem deficiência, que eles fazem o quê? Eles fazem a questão das experiências, né, no processo digital. Então, eles vão assim estudando e analisando quais são as diretrizes que precisam conter aí, que precisa ter o documento para a gente utilizar aí na web. Então, assim, quais são as diretrizes a ser seguidas na web, tá certo? Então, eles para fazer esse documento, eles criaram o WCAG, tá? Que são diretrizes de acessibilidade, diretrizes internacionais de acessibilidade digital, tá certo? Esse documento, ele sempre está sendo atualizado, tá, pessoal? Então, hoje, se não me engano, é o WCAG 2.2, não sei se já é 2.1, não sei se já o 2.2 ele já está em vigor. Mas a gente sempre tem que pesquisar esse documento, porque são documentos mais atuais, porque às vezes aparece uma tecnologia nova e a gente, né, não fica, como é que eu vou saber, né, se eu estou indo no caminho certo ou não? Então, esse documento ele vai trazer aí essa questão de como a gente fazer no digital aí, sobre acessibilidade. E ele traz aí 4 princípios, tá certo? Que a gente chama de POR, né? O POUR, e estão em inglês, só que eu coloquei em português, tá, pessoal? Então tem. O primeiro é perceptível, operável, compreensível e robusto, tá? Então, para a gente garantir a acessibilidade digital, a gente teria que atender esses quatro princípios, tá certo? Então, o que, que seria cada um deles? A gente tem aqui o perceptível, tá? O perceptível, os usuários eles devem ser capazes de perceber a informação apresentada. Então, ele tem que perceber aquilo que você está criando no digital, seja um software, seja um aplicativo, seja um conteúdo digital, uma postagem lá nas redes sociais que você coloca, a gente vai pensar, se eu já conheço como que o cego, o surdo, a pessoa com deficiência cognitiva e outras limitações múltiplas, se eu já sei como as pessoas utilizam a tecnologia, eu tenho que o quê? Perceber se aquelas pessoas também vão conseguir acessar o que eu estou criando no digital, tá certo? Aí tem o operável. Então, os usuários devem ser capazes de navegar pelas informações apresentadas. Então, qualquer pessoa com qualquer limitação também tem que navegar. E aí vamos pensar numa situação específica que eu sempre coloco aqui como exemplo. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem movimentos nenhum nos membros superiores e inferiores, tem uma tetraplegia. Como que ela vai usar o computador? Né? Qual vai ser o recurso que ela vai usar? Nós chamamos de tecnologias assistivas, né? A gente vai ver aí nas próximas lives. Então, assim, eu preciso entender, se eu já sei qual é a tecnologia que ela vai utilizar, na hora de eu fazer o produto digital, eu já vou saber como que ela vai navegar naquela aplicação, tá certo? Tem muitos que utilizam, por exemplo, uma ponteira na boca, e ela consegue fazer todo o trabalho, toda a navegação. Né? Tem pessoas, por exemplo, que usam muito essa questão de clicar, segurar e arrastar em algumas aplicações, né? Mas às vezes não vai atender essas pessoas. Então, dependendo do que eu estou criando, se eu já saber como que algumas pessoas utilizam, eu vou ter mais conhecimento com relação àquilo que eu estou querendo aí criar no digital, tá certo? Tem que ser compreensível, ou seja, a pessoa ela tem que olhar para o seu conteúdo digital e ela compreender aquilo. Então, por exemplo, no início da live, eu coloquei essa questão do mindset, né? Mindset é uma palavra em inglês e que muitas vezes a pessoa não sabe o que é. Muitas pessoas não sabem o que é. Então, se vocês olharem lá as redes sociais, na Interacessibilidade,
foi colocado o mindset, só que embaixo uma legenda. Mindset é a mesma coisa que mentalidade. Então, eu dei oportunidade para a pessoa também que não conhece o termo, ela fazer essa busca, né? Então, ela tem essa possibilidade. Então, a gente vai o quê? A gente vai dando alternativas para as pessoas também ficarem incluídas naquele produto digital que eu estou criando, tá certo? A gente fala muito nessa questão, né, de ter uma linguagem simples, objetiva, mas a gente também não pode deixar de falar de coisas que são avançadas, porém a gente dá uma alternativa para que pessoas que não conheçam, elas possam aí acessar e consultar, tá certo? Então essa seria a questão de ser compreensível. E por último, o último princípio aqui que eu gostaria de falar com vocês é o robusto. O que é o robusto? Na hora que eu faço uma aplicação, um software, né, um aplicativo no celular, eu faço, por exemplo, um documento, eu passo um e-mail, tudo que eu faço no digital, eu tenho que verificar se aquilo que eu estou fazendo, ele vai funcionar em diversos equipamentos. Por exemplo, no tablet vai funcionar, no celular, né? Às vezes a gente faz, por exemplo, um site, isso aconteceu comigo algumas vezes no início, quando eu estava fazendo o site da interacessibilidade, no computador ficava muito bonito, né? Lindo, maravilhoso, só que quando eu ia para o smartphone, para o celular, ele ficava todo desconfigurado. Então, a gente tem que olhar em todos os equipamentos, né? Por quê? Porque, por exemplo, tem pessoas que utilizam tablet, pessoas que usam tecnologias assistivas e elas precisam do tablet, né? Então, a aplicação que nós fazemos, elas precisam também elas precisam estar funcionando também nesses equipamentos, tá certo? Então, a gente tem que fazer esses testes de aplicações para ver se realmente funcionam, tá? Em outros equipamentos. Tudo